O início da lenda, e a partida do século de Bob Fischer aos 13 anos. Essa é a partida que chocou o mundo do xadrez. Um jovem de apenas 13 anos derrota um grande mestre de maneira espetacular. Vamos analisar cada detalhe desse jogo incrível. Imagine ter apenas 13 anos e jogar uma partida tão brilhante que entraria para a história do xadrez como é a partida do século. Foi exatamente isso que aconteceu em 1956, quando um jovem Bob Fischer, ainda desconhecido no cenário mundial, enfrentou Donald Barney, um mestre experiente. O que parecia ser apenas mais uma partida de torneio se transformou em um verdadeiro espetáculo de genialidade, estratégia e coragem. Mas o que fez esse jogo se tornar lendário? Simples, Fischer sacrificou sua dama de uma maneira que parecia um erro absurdo, mas que, na verdade, era um golpe de mestre. Enquanto todos pensavam que ele tinha cometido um deslize, ele já estava vários lances à frente, conduzindo a partida com precisão cirúrgica. Essa não foi apenas uma vitória. Foi um aviso ao mundo do xadrez, que um prodígio estava surgindo, pronto para desafiar os gigantes do tabuleiro. E hoje, nós vamos mergulhar nessa obra-prima, lance por lance, para entender como Fischer conseguiu um dos ataques mais impressionantes da história. Prepare-se, porque o que você vai ver agora é xadrez no seu mais alto nível. Essa é a análise completa de A Partida do Século entre Barney e Fischer. Para entender a grandiosidade dessa partida, precisamos conhecer um pouco mais sobre os protagonistas desse duelo épico, de Donald Barney e Bob Fischer. Dois jogadores em momentos completamente diferentes de suas carreiras, mas que acabaram protagonizando um dos confrontos mais icônicos da história do xadrez. Donald Barney, o favorito da partida. Donald Barney era um mestre internacional respeitado, um dos jogadores mais fortes dos Estados Unidos naquela época. Ele era conhecido por seu jogo sólido e criativo, além de ter participado de diversas competições importantes. Embora nunca tenha chegado ao nível de um campeão mundial, Barney era um adversário formidável, capaz de enfrentar qualquer jogador de elite. Naquele momento, ele já era um jogador estabelecido, com experiência e conhecimento para conduzir partidas de alto nível. Naturalmente, ele entrou nessa partida como favorito. Afinal, seu oponente era apenas um garoto de 13 anos. Mas o que ele não imaginava é que aquele jovem prodígio estava prestes a criar uma obra-prima do xadrez. Bob Fischer, o jovem prodigioso. Agora, do outro lado do tabuleiro, temos um jovem garoto que, até então, era pouco conhecido fora do circuito americano. Mas esse garoto não era qualquer um. Seu nome era Bob Fischer, e ele estava prestes a mostrar ao mundo do que era capaz. Fischer começou a jogar xadrez ainda criança e rapidamente demonstrou um talento fora do comum. Enquanto outros garotos de sua idade estavam apenas aprendendo as regras do jogo, ele já estudava as partidas dos grandes mestres e desenvolvia um estilo agressivo e calculista. Ele não jogava xadrez apenas por diversão para Fischer, o xadrez era uma obsessão. Aos 13 anos, ele já era um dos jogadores mais promissores dos Estados Unidos. Mas até aquele momento, ele ainda não havia tido uma partida que realmente mostrasse sua genialidade ao mundo. Ele precisava de um grande palco, um grande adversário e um jogo que ficasse marcado na história. E foi exatamente isso que aconteceu nessa partida contra Donald Barney. O torneio e o contexto histórico. Esse jogo aconteceu no Rosenwald Memorial Tournament, em 1956. Esse torneio era um dos mais importantes dos Estados Unidos e reunia alguns dos melhores jogadores do país. Para Fischer, essa era uma grande oportunidade de testar suas habilidades contra mestres experientes. Para Barney, era apenas mais uma partida em um torneio de prestígio. Vale lembrar que, em 1956, o xadrez ainda não tinha a popularidade global que tem hoje. Não havia transmissões ao vivo ou engines para analisar cada lance em tempo real. Mas mesmo assim, quando essa partida foi jogada, ela rapidamente se espalhou entre os enxadristas e foi analisada por jogadores do mundo inteiro. Afinal, era um jogo que desafiava a lógica e mostrava algo que poucos tinham visto antes. Foi nesse contexto que Fischer, um garoto sem medo de arriscar, enfrentou Barney,
um jogador experiente e confiante. E foi aí que o improvável aconteceu, um dos maiores sacrifícios da história do xadrez e uma sequência de lances que transformaram essa partida em um verdadeiro espetáculo. Mas como Fischer conseguiu essa vitória brilhante? Como ele enxergou lances que ninguém mais viu? Agora, vamos mergulhar na partida e analisar lance por lance para entender como o garoto prodígio criou o que ficou conhecido como a partida do século. Análise passo a passo da partida Barney vs Fischer, 1956. Agora que já entendemos o contexto e conhecemos os jogadores, chegou o momento mais esperado e a análise da partida. Vamos explorar lance por lance, entender as decisões estratégicas e descobrir por que essa foi chamada de a partida do século. Abertura de um jogo tranquilo. O jogo começa de maneira aparentemente tranquila. Barney, jogando de brancas, inicia com 1. Confira 3, uma abertura flexível e sólida, que pode levar a diversas estruturas estratégicas. Fischer, de negras, responde com 1. Confira 6, indicando que está disposto a jogar de forma equilibrada, esperando para ver o desenvolvimento do jogo. Os próximos lances seguem padrões clássicos. Barney segue com 2. C4, ocupando o centro, e Fischer responde com 2, G6, preparando um fianchetto do bispo para ter um jogo mais dinâmico. Rapidamente, entramos numa estrutura que lembra a defesa índia do rei, um sistema popular entre jogadores agressivos, pois permite contra-ataques fortes no meio-jogo. Até aqui, tudo parece normal. Barney continua desenvolvendo suas peças com tranquilidade, enquanto Fischer faz o mesmo. Mas logo, a partida começa a tomar um rumo diferente. O momento de decisão, Fischer assume o controle. Após alguns lances, Barney segue com 6. D4, reforçando seu domínio no centro. Fischer responde de maneira precisa com 6, D5, contestando o espaço e preparando um jogo ativo. Poucos lances depois, a partida já começa a esquentar. E então, chega o primeiro momento crucial, e Barney comete um pequeno erro ao jogar 11. CXD5. Esse lance pode parecer natural, pois troca peões e abre o centro, mas dá a Fischer exatamente o que ele queria, de uma posição ativa para suas peças.
Fischer, sem hesitar, responde com 11. CXD5, ativando seu cavalo e ganhando espaço no tabuleiro. Agora, Barney segue desenvolvendo suas peças, mas Fischer joga de forma extremamente precisa. Ele coordena suas peças com maestria, preparando um ataque que Barney não percebe imediatamente. O sacrifício da dama, Fischer mostra sua genialidade. E então, acontece o momento mais famoso dessa partida, um lance que mudaria para sempre a história do xadrez. Fischer joga 17. DD8, ponto. O que esse lance significa? Fischer está preparando um sacrifício de dama, um dos conceitos mais ousados e brilhantes no xadrez. Ao entregar sua peça mais valiosa, ele cria uma posição tão forte que suas peças menores, como cavalos e bispos, assumem um papel dominante. Nesse momento, Barney aceita o sacrifício e toma a dama. Para qualquer espectador casual, pareceria que Fischer havia cometido um erro terrível, entregando sua peça mais poderosa sem compensação aparente. Mas era exatamente isso que ele queria. Enquanto Barney estava preocupado em capturar material, Fischer já estava 3 lances à frente, calculando um ataque irresistível. Agora, com sua dama fora do jogo, Fischer começa a mover suas peças com precisão cirúrgica. Ele ativa seus bispos e torres, cria ameaças em todas as partes do tabuleiro e coloca Barney em uma posição extremamente desconfortável. O ataque é avassalador, e Barney não tem como se defender. Após o sacrifício da dama, Fischer começa a mostrar por que essa partida é considerada uma obra-prima. Ele coordena seus bispos e cavalos de maneira tão harmoniosa que parece que todas as suas peças estão no lugar perfeito. Em poucos lances, ele transforma sua posição em um verdadeiro ataque esmagador. Barney, por outro lado, não consegue se organizar. Suas peças estão descoordenadas e ele não encontra um plano claro para reagir. Fischer então joga um lance brilhante atrás do outro. Ele dobra suas torres, ativa seu bispo e força Barney a recuar. Cada movimento de Fischer tem um propósito, ele não apenas ataca, mas também limita as opções do adversário. Enquanto Barney tenta reagir, Fischer já está fechando o jogo. Ele antecipa cada tentativa de defesa e continua aumentando a pressão.
O tabuleiro agora está completamente sob seu controle. O golpe final, Fischer dá o checkmate. E então, chegamos ao momento final. Fischer joga C2+, um golpe tático que obriga Barney a perder material ou ser forçado ao checkmate. Barney percebe que sua posição está completamente perdida. Com apenas 13 anos, Fischer demonstrou um nível de xadrez que muitos grandes mestres levariam décadas para alcançar. Ele não apenas venceu a partida, ele dominou completamente um oponente muito mais experiente e fez isso com um sacrifício de dama absolutamente brilhante. Barney, sem mais opções, aceita a derrota. Ele estende a mão e Fischer, o garoto prodígio, vence a partida que entraria para a história como a partida do século.
Conclusão da análise. O que aprendemos dessa partida? Analisamos cada momento desse jogo, podemos entender por que essa partida é considerada uma das mais incríveis da história do xadrez. Primeiro, a genialidade de Fischer. Ele conseguiu enxergar muito além do tabuleiro, antecipando jogadas e planejando seu ataque com precisão absoluta. Segundo, o sacrifício de dama, que esse foi um dos momentos mais impressionantes do xadrez, provando que, às vezes, abrir mão de material pode resultar em um ataque imparável. Terceiro, a lição para todos os jogadores: o xadrez não é apenas sobre capturar peças, é sobre controle, planejamento e precisão tática. Fischer jogou de maneira agressiva, mas sempre com um plano claro e bem definido. Essa foi a partida que mostrou ao mundo o que Bob Fischer era capaz de fazer. Apenas 16 anos depois, ele se tornaria campeão mundial, derrotando Boris Spassky e colocando os Estados Unidos no topo do xadrez mundial. Mas tudo começou aqui, nessa partida histórica contra Donald Barney. Por que essa partida é chamada de a partida do século? Ao longo da história do xadrez, muitas partidas ficaram marcadas por lances brilhantes, reviravoltas inesperadas e combinações espetaculares. Mas poucas alcançaram o status lendário de a partida do século. O que torna esse jogo tão especial? Por que, entre milhares de partidas brilhantes, essa foi a escolhida para carregar esse título? Vamos entender os motivos que fizeram desse duelo um marco na história do xadrez. O fator surpresa, de um garoto de 13 anos contra um mestre experiente. Para começar, é importante lembrar do contexto. De um lado, Donald Barney, um mestre internacional estabelecido, um jogador talentoso e respeitado nos Estados Unidos. Do outro, Bob Fischer, um garoto de apenas 13 anos, praticamente um desconhecido no cenário internacional. Ninguém esperava que Fischer fosse vencer essa partida, muito menos com um desempenho tão brilhante. No xadrez, a experiência muitas vezes é um fator decisivo, e um jogador mais jovem normalmente tem dificuldades contra adversários mais experientes. Mas Fischer não só venceu, como fez isso de maneira espetacular, desafiando toda a lógica da época. Esse fator surpresa ajudou a criar a lenda da partida. Não era apenas uma bela vitória, era uma demonstração de genialidade de um garoto que, naquele momento, provou que estava destinado a ser um dos maiores enxadristas da história. 2. O sacrifício de dama inesquecível. Se há um momento que faz essa partida ser lembrada até hoje, é o icônico sacrifício de dama de Fischer. Em uma jogada que chocou até os jogadores mais experientes, ele voluntariamente entregou sua peça mais valiosa em troca de um ataque irresistível. No xadrez, sacrificar uma dama geralmente é um último recurso ou uma tentativa desesperada de mudar o rumo do jogo. Mas Fischer fez isso de forma calculada, já prevendo vários lances à frente. O sacrifício não era uma jogada aleatória, era um movimento brilhante que demonstrava um nível de visão estratégica e profundidade tática muito além de sua idade. Esse lance se tornou um dos mais famosos da história do xadrez, analisado e elogiado por mestres e campeões mundiais ao longo das décadas. Foi um momento de puro brilho que elevou essa partida ao status de obra-prima. 3. A perfeição, na execução do ataque. Outro fator que torna essa partida lendária é a maneira impecável como Fischer conduziu seu ataque após o sacrifício da dama. Muitos jogadores conseguem criar posições vantajosas, mas poucos conseguem finalizar o jogo com tamanha precisão e beleza. Depois de entregar a dama, Fischer coordenou suas peças de forma magistral. Seus cavalos, bispos e torres trabalharam juntos para sufocar completamente Barney, que ficou sem opções para reagir. Cada lance de Fischer tinha um propósito claro, e ele não desperdiçou um único movimento. Essa eficiência na execução do ataque é algo raramente visto, especialmente em um jogador tão jovem. Normalmente, até mesmo os grandes mestres cometem pequenos erros durante uma partida tão complexa. Mas Fischer jogou com uma clareza e uma precisão que impressionaram até os enxadristas mais experientes. 4. Uma verdadeira aula de xadrez. Se essa partida ainda é estudada até hoje, é porque ela não foi apenas um espetáculo, ela foi uma aula completa de xadrez.
Do início ao fim, Fischer demonstrou todos os elementos essenciais para uma grande vitória. Controle do tabuleiro. Desde os primeiros lances, Fischer posicionou suas peças de forma estratégica, sempre buscando as melhores casas para elas. Tática brilhante. O sacrifício da dama e a sequência de lances que se seguiram mostraram uma compreensão profunda de táticas avançadas. Planejamento a longo prazo. Fischer não apenas reagiu ao jogo de Barney, ele construiu um plano e executou cada etapa desse plano com perfeição. Psicologia no xadrez. Ele jogou de forma agressiva, forçando Barney a cometer erros e a ficar cada vez mais desconfortável no tabuleiro. Isso faz dessa partida um material de estudo obrigatório para qualquer enxadrista. Mesmo jogadores iniciantes podem aprender lições valiosas apenas analisando os lances de Fischer e vendo como ele construiu sua vitória. 5. O impacto que mudou a história do xadrez. Outro fator que torna essa partida tão icônica é o impacto que ela teve no mundo do xadrez. Até aquele momento, Fischer era apenas um jovem talento promissor. Mas depois dessa vitória, ele se tornou uma sensação. Os jornais começaram a falar sobre ele, os enxadristas começaram a estudar seus jogos, e os especialistas já viam nele um futuro campeão mundial. Essa partida foi o início da jornada de Fischer rumo ao topo do mundo do xadrez. Anos mais tarde, em 1972, Fischer conquistaria o título de campeão mundial ao derrotar Boris Spassky, um evento que ficou marcado na história como um dos momentos mais importantes do xadrez. Mas, para muitos, tudo começou aqui, com essa partida brilhante contra Barney. 6. O título A partida do século. Então, como essa partida recebeu esse nome? O termo a partida do século foi usado pela primeira vez pelo grande mestre Hans Kmoch, que ficou impressionado com a genialidade de Fischer. Em um artigo sobre o torneio, ele descreveu o jogo com esse nome, e o título acabou se popularizando no mundo do xadrez. E, com o passar do tempo, o nome se mostrou mais do que merecido. Mesmo décadas depois, nenhuma outra partida conseguiu tirar dela esse título. Muitas partidas brilhantes foram jogadas desde então, mas essa continua sendo uma das mais fascinantes de todos os tempos. Conclusão: o legado de uma partida imortal. Então, agora que entendemos todos esses pontos, podemos responder à pergunta: por que essa partida é chamada de a partida do século? Porque foi jogada por um garoto prodígio contra um mestre experiente, e ele venceu de maneira brilhante. Porque apresentou um dos sacrifícios de dama mais espetaculares da história. Porque Fischer executou o ataque de forma impecável, sem cometer erros. Porque se tornou um modelo de estudo para enxadristas de todas as gerações. Porque marcou o início da ascensão de um dos maiores gênios do xadrez. Essa partida transcendeu o próprio jogo. Ela não foi apenas um confronto entre dois jogadores, foi um momento histórico, um evento que mostrou ao mundo a genialidade de Bob Fischer e estabeleceu um novo padrão para o que é possível no xadrez. Mesmo hoje, mais de meio século depois, essa partida continua sendo estudada, admirada e analisada. E é por isso que ela é, sem dúvida, a partida do século. E assim chegamos ao fim da nossa análise sobre uma das partidas mais icônicas de todos os tempos. Agora que vimos cada detalhe desse jogo espetacular, fica claro por que essa é considerada a partida do século. Fischer provou seu gênio desde cedo. Imagine a cena de um garoto de apenas 13 anos, enfrentando um mestre internacional experiente. Qualquer um esperaria que ele jogasse de forma defensiva, apenas tentando sobreviver. Mas Fischer fez exatamente o oposto. Ele atacou com ousadia, sacrificou sua dama com uma visão incrível e construiu uma vitória que desafiou todas as expectativas. Esse jogo foi mais do que uma vitória comum. Foi um anúncio ao mundo do xadrez de que um novo gênio havia surgido. E não era apenas um jogador talentoso, era um enxadrista que mudaria para sempre a história do jogo. 2. O impacto dessa partida na história do xadrez. Com essa vitória, Fischer começou a construir sua lenda. Ele se tornaria campeão dos Estados Unidos pouco tempo depois, entraria para o cenário internacional e, anos mais tarde, conquistaria o título mundial ao derrotar Boris Spassky no famoso duelo da Guerra Fria, em 1972.
Mas tudo começou aqui, com essa partida. Esse jogo não foi apenas uma vitória, foi um marco. Foi um momento em que o mundo percebeu que Fischer era diferente, que sua visão do xadrez era única e que ele estava destinado a fazer história. E o impacto vai além. Até hoje, essa partida é estudada por jogadores de todos os níveis. Grandes mestres e iniciantes analisam os lances, tentam entender a genialidade por trás do sacrifício de dama e aprendem com a precisão cirúrgica com que Fischer conduziu o ataque. É um verdadeiro manual de xadrez em forma de partida. 3. O que podemos aprender com essa partida? Agora, a grande pergunta: o que nós, como jogadores de xadrez, podemos aprender com essa partida? Coragem para arriscar. Fischer não teve medo de sacrificar uma peça importante porque sabia que estava enxergando mais longe. No xadrez, como na vida, às vezes é preciso arriscar para alcançar algo maior. Visão estratégica. Cada movimento de Fischer tinha um propósito. Ele não jogava lances aleatórios, cada peça estava sendo posicionada para criar uma vantagem decisiva. Esse nível de planejamento é o que separa um jogador comum de um verdadeiro mestre. Precisão na execução. Após o sacrifício da dama, Fischer jogou de maneira impecável, sem dar chances ao adversário. No xadrez, não basta ter boas ideias, é preciso executá-las com perfeição. O xadrez como arte, essa partida não foi apenas uma competição, foi uma obra-prima. É por isso que o xadrez é tão fascinante, porque, em jogos como esse, ele transcende a lógica fria dos cálculos e se torna algo belo, quase artístico. 4. O legado de Fischer e o poder do xadrez. Essa partida nos lembra porque o xadrez é um jogo tão incrível. Não importa a idade, a experiência ou de onde você vem, o que importa é sua habilidade de pensar, planejar e criar algo extraordinário no tabuleiro. Fischer mostrou ao mundo que o xadrez não é apenas um jogo, mas uma batalha de mentes, onde a criatividade, o raciocínio e a ousadia podem levar à vitória. E foi exatamente isso que fez dele um dos maiores enxadristas de todos os tempos. Mas e você? O que achou dessa partida? Já conhecia esse jogo antes? Conseguiu entender a genialidade dos lances de Fischer? 5. Call to Action e a hora de interagir. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa partida e se já conhecia esse jogo histórico. Você já tentou jogar uma partida inspirada nesse estilo? Alguma vez já arriscou um sacrifício ousado como o de Fischer? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdo sobre grandes partidas, análises e curiosidades do mundo do xadrez. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho das notificações. Aqui no canal, sempre trazemos conteúdos que vão te ajudar a melhorar no xadrez e a conhecer as histórias mais incríveis desse jogo fascinante. E para quem quer se aprofundar ainda mais, dê uma olhada nos vídeos recomendados que estão aparecendo aí na tela. Tenho certeza de que você vai gostar. Muito obrigado por assistir até aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!